Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui fala de confiar no Senhor. Agora, confiar como? As pessoas olham, né? Tem uma imagem de Deus no seu coração, ou levanta altares ou imagens e olha e espera que Deus venha fazer algo, venha agir, né? Tem uma imagem de Deus, né? Então a pessoa cria um Deus imaginário. Agora, aqui está falando para confiar no Senhor de todo o coração. Como que nós vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração? Quando ele fala de coração aqui, ele está falando de entendimento, do nosso centro de vontade. É onde está o nosso coração, né? Não é a emoção. Deus não é emoção. Deus é razão. Nosso culto é culto racional. Quer dizer, vai passar por entendimento. Nós vamos compreender. Então nós não vamos agir por emoções e nem criar deuses imaginários. Então ele fala, confiar no Senhor. Como que eu vou confiar? Vou confiar como? Como que você confia numa pessoa? Não é? Eu vou confiar na pessoa. O que ela fala, o que ela promete. A pessoa vem e fala uma coisa, né? Você confia, né? Então, ao homem você nem sempre vai confiar, mas na palavra de Deus você vai confiar, porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, e Ele deixou para nós a sua palavra. Então, confiar em Deus é confiar na sua palavra, não em sacrifícios, né? Davi fala, se o senhor aceitasse, eu daria para o senhor em sacrifício ribeiros de azeite, mas não é isso que o senhor quer. O que o senhor quer é que nós venhamos a entender a sua palavra. Agora, não somente a entender, né? Vamos ver isso. E não te estribes no teu próprio entendimento. Então a pessoa começa a criar ideias de si mesmo. Ele faz uma ideia divorciada do que diz a palavra de Deus, do que diz o querer de Deus, porque nas Escrituras está exposto o querer de Deus. Então, confia no Senhor, quer dizer, confia no que Ele falou, e o que Ele falou, né? A palavra diz, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Jesus aqui falando, né? Então nós vamos confiar no que? Na Escritura. Você confiar na palavra, você vai confiar em Deus. Então, e não fique pensando coisa diferente. É isso que ele está falando, né? Por isso que a palavra diz o seguinte, traga todo pensamento cativo a Deus, a obediência de Deus. Quer dizer, nós devemos pensar como Deus quer que a gente pense, não criar pensamento diverso. Então, os homens ficam aí criando ideias, criando pensamentos, mas que não conferem com a palavra de Deus. Então, essa pessoa não está confiando em Deus, ela está confiando em si mesma. Quando estribar fincar razão, né? Quer dizer, eu estou certo no que eu penso, no que eu acho, é isso que está certo. Mas se conferir com a palavra, com as promessas de Deus, não vai bater, não vai casar. Então, nós devemos o quê? Renunciar ao nosso próprio pensamento, às nossas próprias teorias. Foi o que já foi dito aqui, o que Jesus falou, e já foi dito aqui, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e renuncia-se a si mesmo. Então, renunciar ao quê? O que você acha? As ideias que você conclui,
aquilo que, né, você crê que não confere com a palavra de Deus. Então, renunciar a si mesmo é renunciar o nosso achismo, né, as nossas ideias pré-concebidas. Não adianta eu fazer uma ideia que não confere com a palavra de Deus. Aí fala, e não te estribes, né, no seu próprio entendimento. Isso aqui, nós podemos interpretar isso aqui como uma teimosia. Uma teimosia. A pessoa teima em ir contra a palavra, embora ela pode até conhecer a palavra de Deus. Aí entra a questão da fortaleza, né? As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em quê? Em Deus. Como que eu tenho armas de Deus? A sua palavra, o que sua palavra diz. E ela destrói o que? Anula sofismas, né? Já vou falar a respeito disso aqui. Sofismas são afirmações verdadeiras na lógica humana, mas que é mentira. É mentira, né? E altivez de pensamento, que vem aí a teimosia. A pessoa teima na sua ideia, né? Mas não confere com a palavra de Deus, para destruir fortalezas. Olha bem, o que é isso, né? Nós já fomos muitas vezes aí em centro de recuperação, local de recuperação de drogados, coisas assim. E chega lá, nós vamos pregar, vamos falar da palavra, aí levanta um lá e dá uma aula para a gente da palavra. Mas a vida dele está toda derrubada. Por quê? Né? Mas tudo bem, você conhece a palavra, você sabe a palavra, mas você não vive a palavra. Por que não vive? Porque a pessoa sempre vai achar uma válvula, né, de justificativa. Vai achar que está certo no seu agir. Mas a palavra está falando diferente. Então essa pessoa tem o quê? Fortalezas. Isso não acontece só com esse tipo de pessoas, acontece com todos nós. Nós vamos criar fortalezas, né? Conhecemos a palavra, mas agimos, pensamos diversamente da palavra. Por isso que Jesus fala, pelos frutos, né, os conhecereis. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Então nós devemos o que? Trazer o nosso pensamento cativo à obediência de Deus, ter o pensamento cativo, quer dizer, conhecendo a palavra, mas trazendo o nosso pensamento, as nossas atitudes, o que? Sujeitas a Deus. Então aí devemos o que? Se pensamos diferente, se fazemos diferente, o que nós devemos fazer? Né? Destruir a fortaleza. E nós temos armas para isso. A arma é qual? Meditação na palavra de Deus. E também uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Foi falado aqui, falou assim, eu não darei descanso às minhas pálpebras, né? Sem antes ter a presença do Senhor, né? Essa presença antes, ela era por eleição, né? Ela estava fora e tinha que vir para dentro. Agora, né, com Jesus, recebendo o Espírito Santo, ela já está dentro, mas nós devemos dar o que? Vazão a ela. Quer dizer, isso é uma vida de consagração, isso é uma vida de submissão a Deus, né? Falo muito do versículo que retrata muito bem isso, que fala, sonda o meu coração, quer dizer, o meu entendimento, o que eu estou entendendo, né? Sonda, que é sondar, é averiguar, né? Os mineradores sondam o terreno para ver o que tem lá embaixo. Então sondar é ver o que está passando dentro de nós, né? Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda reta e plana, por amor do seu nome.
Eu acho isso uma ação muito poderosa, né? Se Deus ama Ele mesmo, Ele vai resolver, Ele vai sondar nós, Ele vai corrigir nós, né? Ele não vai permitir que nós vamos andar em erro. Uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é pensar conforme a palavra. Olha bem, né? Eu conheço a palavra, agora eu penso conforme a palavra e eu vou agir conforme a palavra. Isso é confiar em Deus. Se nós fazemos assim, mas eu gosto disso, daquilo, mas confere com a palavra? Não. Então, o Abraão vai sacrificar o Isaac. Tem Isaques que tem que ser sacrificado. E sacrificar o filho, né, é algo que demanda fé, demanda razão, demanda obediência, né? Então, não te estribe no teu próprio entendimento, não pense diferente. Olha bem, um versículo só, né, vai descortinando, mostrando para nós, e a espada do Espírito vai trabalhando em nós para cortar aquilo que não vem de Deus. Então, confiar em Deus é confiar na sua palavra. Quer dizer, se você recebe, né, melhor assim, se você recebe um cheque, né, você está confiando que quem te deu aquele cheque vai ter fundo. Você pode ir no banco e trocar. Agora, se você confia em Deus, você confia na palavra de Deus. E se você confia na palavra de Deus, você vai agir por ela, que ela vai dar certo, né? É o que ele fala aqui, né? Aí no cumprimento ele diz: e reconhece-o em todos os teus caminhos. O que você está fazendo? Que caminho você está percorrendo, né? Eu posso trazer a palavra de Deus? Eu posso trazer os conselhos de Deus? Reconhece, né? Então todas as nossas atitudes devem refletir a vontade de Deus, deve ser seguida pela palavra de Deus, né? E o que vai acontecer quando nós fazemos assim? E Ele endireitará as tuas veredas. Por que passamos problemas? Porque andamos na contramão, porque dizemos que confiamos em Deus, mas resistimos o confiar em Deus para nos ajeitarmos conforme o nosso pensamento. E para isso, o que nós fazemos? Nós fazemos justificativas, nós criamos razões pessoais, e aí isso aí não vai funcionar. O que vai funcionar é se eu vou confiar na palavra de Deus, vou pensar como tal, porque os nossos pensamentos ditam as nossas atitudes, né? E agir como tal. A questão está no agir, não é? Porque pelos frutos se conhece a árvore. Que fruto que nós estamos produzindo? Se é fruto bom, então quer dizer, está vindo de uma árvore boa, não é? E Ele endireitará as tuas veredas. É o que fala o Salmo, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Tem prazer na lei do Senhor? Você sabe que ela é verdade, que Deus é verdadeiro, que a palavra ela vai se cumprir fielmente sobre a terra, que Deus Ele zela pelo cumprimento da sua palavra, e fala que ventos procelosos executam a sua palavra. Quer dizer, que ventos? Os anjos executam a palavra de Deus. Se nós estivermos confiando na palavra, de acordo com a palavra, os anjos vão trabalhar a nosso favor. Agora, se nós estivermos fora, os anjos vão trabalhar contrário. Aí quem vai trabalhar não são anjos submissos a Deus. Vocês sabem quem? São os inimigos que vão trabalhar. E Ele endireitará. Eu escorreguei mesmo, né?
mas tem como endireitar, porque ele fala, ó, se você seguir a palavra, se você confiar em Deus, se você deixar de estribar no seu próprio entendimento, na sua teimosia, não é? As fortalezas serão destruídas. E o Senhor vai endireitar os caminhos. Ele endireita. Quer dizer, ele diz aqui, prosseguindo, não seja sábio, ele continua, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. É aquilo lá, eu sei, né? Eu me justifico, não, Deus conhece o meu coração, eu até chorei na presença de Deus, mas não adianta. As pessoas acham que por chorar, né, vai comover o coração de Deus, né? Quando chegamos a esse ponto de chorar, nós choramos por nós mesmos. Foi o que Jesus falou. Vocês chorem por vocês mesmos. Estava chorando por Jesus, mas Jesus falou, não, chore por vocês mesmos, chore por vossos filhos, não? Mas não vai adiantar. O que vai adiantar, né? Porque Deus, ele é razão. Por isso que fala que a palavra de Deus, ela é comparável a uma espada. A espada, quando ela passa, ela não vai, ela vai cortar. A verdade é essa, não? Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso é a teimosia, é a obstinação, né? É recalcitrar contra os aguilhões, que falou para Paulo, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é nós andarmos na contramão. Dura coisa é nós ficarmos nos justificando e estribando no nosso próprio entendimento. Então, daí a necessidade de uma comunhão com Deus, a ponto, não é, de seguir aí o exemplo de Davi, né? Eu não vou dar descanso à minha pálpebra, né, sem antes ter a tua presença, né? E ele fala, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quer dizer, temer eu como? E eu estou fora da palavra. Então eu vou ter o quê? Um temor, um receio, porque se nós ficarmos contra a palavra, vem algo que nos vai retalhar, que nos vai tirar a paz. Depois ele fala aí, paz. Será isto saúde para o teu corpo. Olha bem, né? Se nós formos contra a palavra de Deus, vem problemas, vem até enfermidade. É isso que fala a palavra, né? Será saúde para o teu corpo. Quer ter saúde? Tem muitos problemas que nós abraçamos que gerou problema de doenças até em nós. Será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Refrigério, você vai receber paz, né? Paz. Se você quer saber se Deus está na situação, se Deus está no teu empreendimento, se Deus está no seu pensamento, é quando você obtém paz. A paz, ela é um sinal de que você tomou a decisão certa, de que você está no caminho certo. Chama paz. Se tiver qualquer resquício de conflito, é porque está errado. Aí nós devemos orar, buscar o Senhor, né, até obter a paz. Tem conflito? Tem conflito? Então, a fortaleza, nós sabemos, né? Nós sabemos, mas nós não fazemos o que sabemos pela palavra. Resistimos, isso é uma fortaleza. Fortaleza é da mente, é do coração, está na mente. E
não seja ingênuo nessa vida, né? Não seja ingênuo. Seguir a Deus, estamos aí confiando no Senhor. Aqueles que me amam, guardam as minhas palavras e as praticam. Amém?